Livro Espiritismo e as Forças Radiantes. De Leon Denis, 1923. Capítulo 2. Como foi exposto no artigo precedente, 8, tudo se encadeia e se harmoniza na imensa escala das forças. Início da nota do redator. 8. Referência ao artigo anterior da Revue Spirit de 1923. Fim da nota do redator. Cada vibração sonora desperta, na matéria, uma repercussão correspondente. É conhecido o fenômeno dos diapasões que vibram, em uníssono, quando se afinam e quando um só deles foi posto em movimento. Numa ordem mais sutil, a mesma lei se aplica às ondas elétricas, que transmitem o pensamento a enormes distâncias e constituem a telegrafia sem fio. Basta, para isso, que dois postos tenham seus comprimentos de ondas em relação de mesma identidade. É assim que a natureza nos mostra, em todos os graus e em todas as coisas, a lei harmônica que imprime o seu ritmo à vida universal. Encontramos os efeitos dessa lei, em um grau superior, em todas as relações que unem os mundos visível e invisível, e em todas as relações que podem se estabelecer entre os homens e os espíritos. Nós já dissemos que o pensamento é a força por excelência que comanda as outras forças e as impregna com suas qualidades ou com seus defeitos. O magnetizador, o terapeuta cedem a seus fluidos um poder curativo, o feiticeiro lhes imprime as propriedades maléficas. O pensamento puro e generoso é uma luz. Dos espíritos superiores desprende-se uma claridade radiante que ofusca e afasta os espíritos do abismo. É por isso que a presença de um espírito protetor, nas sessões, constitui uma salvaguarda, uma proteção contra as fraudes e as obsessões. Quem poderá negar a força do pensamento? Não é ela que dirige a humanidade na sua caminhada áspera e dolorosa. Não é ela que inspira o gênio e prepara as revoluções. Ora, o papel preponderante que essa força desempenha na história do mundo, nós o reencontramos, num plano mais modesto, nas reuniões espíritas. O pensamento do alto ultrapassa, em energia, todas as forças da Terra, porém, para se comunicar com os humanos, é preciso oferecer-lhe condições favoráveis. Assim como os postos de TSF devem ajustar as suas ondas para receber as mensagens transmitidas, é preciso que as almas dos assistentes tenham os seus pensamentos e radiações em harmonia, para perceber o pensamento superior. Fora dessas condições, a atuação do espírito superior será difícil, precária, muitas vezes impossível, e o ambiente ficará aberto aos espíritos levianos e a todas as más influências do além. Através de que procedimento pode-se dar aos pensamentos, as radiações fluídicas dos membros de um mesmo grupo dessa assembleia, esse caráter elevado, essa espécie de sincronismo que cria um ambiente puro e que permite ao espírito superior manifestar-se? Respondemos sem hesitar, pela oração. Não, certamente, como a prece praticada nas igrejas, essa recitação monótona, murmurada pelos lábios e sem efeito sobre as vibrações da alma. Nós chamamos de prece o grito do coração, o apelo ardente, a improvisação calorosa que comunica uma impulsão irresistível às nossas energias ocultas. Como já vimos mais acima, 9, pelas experiências da placa sensível, essas energias profundas vibram com intensidade e se impregnam das qualidades de nossa oração. Início da nota do redator. 9. Revista de fevereiro. Fim da nota do redator. Desde então, elas facilitam a intervenção dos espíritos guias, a dos amigos, e afastam os espíritos das trevas. A música, também, pelo seu ritmo, contribui para unificar os pensamentos e os fluidos. Enfocado sob esses aspectos, a prece perde o pretenso caráter místico que certos céticos lhe atribuem,
para tornar-se um meio prático e positivo, quase científico, de unificar as forças ativas e nos apresentar fenômenos de alto valor. A prece é a expressão máxima do pensamento e da vontade. É nesse sentido que Allan Kardec a recomendava a seus discípulos. A prece é, para as religiões, uma fonte preciosa para elevar e melhorar o ser humano, mas a prática torna-se banal, se ela deixa de ser esse impulso espontâneo da alma, que lhe faz vibrar as cordas profundas. Nas sessões espíritas onde não existe nem o recolhimento, nem união de pensamentos ou união de forças, criam-se correntes diversas e frequentemente opostas que formam como uma tempestade de fluidos, na qual as entidades elevadas sentem um real desconforto e até um sofrimento que paralisa a sua ação. Por outro lado, os espíritos inferiores, de vibrações baixas, aí se comprazem e agem tanto mais facilmente, conforme são mais grosseiros, mais próximos da matéria. Mas a sua influência é prejudicial para os médiuns, que eles desgastam e desequilibram com o correr do tempo. Isso não é menos temível para os próprios pesquisadores, como se pode verificar pelas experiências do Dr. Gibier, e em muitos outros casos, por experimentadores negligentes ou ignorantes das condições e leis que regem o mundo invisível. Início da nota do redator 10. Ver Espiritismo ou Faquirismo Ocidental, pelo Dr. Paul Gibier, a edição Federação Espírita Brasileira. Ver também Caso Trágico publicado pela revista Luz e Ombra, número de junho, 1921, reproduzido pela Revista Espírita. Fim da nota do redator. Se os resultados obtidos na Inglaterra, nos meios científicos, são mais desenvolvidos do que na França, é porque os sábios que declaram publicamente os fenômenos e as provas de identidade que obtiveram, como Crookes, Mears, Lodge, etc., eram, ou são espiritualistas, enquanto que o ceticismo e o materialismo ainda dominam a maioria dos nossos sábios. Todos os que, pelo estudo do mundo invisível, nos seus contatos com o além, procuram as certezas que fortificam e consolam, as grandes verdades que iluminam a vida, traçam o caminho a seguir, ficham o objetivo da evolução, todos os que procuram adquirir as forças espirituais que sustentam na luta e na prova, que preservam-nos das tentações de um mundo material enganador, devem unir seus pensamentos, orações e vontades. Devem fazer jorrar de suas almas essas correntes poderosas e fluídicas que atraem para vocês as entidades protetoras e os amigos falecidos. Se souberem perseverar nos seus pedidos, em suas pesquisas, em seus desejos, elas se aproximarão, essas almas, e seus conselhos, ensinos e ajuda se derramarão sobre vocês como um orvalho benfeitor. Nessa comunhão crescente com o invisível, gozarão uma vida nova e se sentirão reconfortados, regenerados. E se, pela sua assiduidade e fé, obtiverem belos fenômenos e notáveis faculdades psíquicas, não tornem-se vaidosos, e os aceitem com reconhecimento, humildade e façam-nos servir para o seu aperfeiçoamento moral. Lembrem-se de que a presunção é como uma muralha que se interpõe entre nós e as influências do alto, assim como disse Bernardin de Saint-Pierre, 11, para se achar a verdade, é preciso procurá-la com o coração puro. E ainda acrescentarei essas palavras das Escrituras: Deus deu para os pequenos e humildes o que negou, às vezes, aos poderosos e aos sábios. Início da nota do redator 11. Escritor francês, 1773 a 1814, autor de Paulo e Virgínio. Fim da nota do redator. Sobre oração, perguntamos às entidades protetoras se as realizadas em conjunto são mais poderosas e eficientes do que a oração isolada. Responderam-nos que a oração em conjunto,
feita nas igrejas, não tem sempre a coordenação necessária para atingir um fim elevado. Frequentemente, ela se perde no espaço, antes de atingir as esferas divinas. Seria preciso que de cada alma emanasse uma prece tendo um mesmo objetivo, prece para os infelizes, com a intenção de aliviar os seus males, prece para os que têm necessidade de evoluir, etc. A oração é geralmente marcada por um pequeno sentimento de egoísmo, ela, com frequência, pede a Deus vantagens pessoais. Mesmo quando não atinja o fim visado, a oração contribui para sanear a atmosfera, para melhorar o ambiente dos mundos inferiores. Quando a prece em conjunto é feita em boas condições, ela reage contra as vibrações materiais. Sob este ponto de vista, as religiões têm sua utilidade. A prece gera a fé que inspira as ações grandiosas e nobres. É a fé esclarecida que nos aproxima de Deus, foco irradiante de vida, de sabedoria e de amor. Mesmo numa escala mais material, diremos, não é a fé que inspira os grandes sacrifícios. É a fé patriótica, que tornou nossos soldados invencíveis, que os ajudou a suportar os sofrimentos, a doença, a morte, e a repelir os ataques de um inimigo mais forte. É a fé num ideal social que inspirou, engrandeceu, em todas as épocas, os mártires do direito, da justiça e da liberdade. É a fé na ciência que, em nossos dias, inspirou os devotamentos como os do Dr. Vaillant, XII, e tantos outros, vítimas de seu empenho para administrar forças terríveis. Início da nota do redator 12. Deve ser o Dr. C.H. Vaillant, radiógrafo de Paris, nascido em 1872, segundo a enciclopédia Alelo, foi vítima dos raios X. Fim da nota do redator. A vontade sustentada pela fé é, portanto, a melhor força motriz para dirigir as forças psíquicas do ser e projetá-las para um objetivo sublime. O homem deve, enfim, compreender que todas as forças do universo, tanto físicas como morais, nele se refletem, sua vontade pode comandar umas e outras que se manifestam na sua consciência. Aprender a harmonizá-las, trabalhar para desenvolvê-las em vidas sucessivas, tal é a lei de seu destino. Sob esse ponto de vista, lembremos que temos uma obra admirável para cumprir. Ela consiste em criar em nós uma personalidade sempre mais radiante. Para isso, temos o tempo sem limites, o caminho sem fim e a vida eterna na ação perpétua. Porém, o que alguns não podem compreender pelas faculdades intelectuais, outros podem sentir pelo coração, pela necessidade de expansão do amor que neles é inato, pois, a verdade, acabamos de dizê-lo, está ao alcance dos simples e dos puros, de todos aqueles que, no recolhimento e no silêncio, ao abrigo das tempestades, do mundo, do conflito das paixões e dos interesses, sabem interrogar as profundezas da consciência e entrar em relação com o mundo superior, foco de toda a luz, de toda a sabedoria, fonte de todas as grandes revelações. Cada estrela que brilha no céu nos ensina uma lição, cada túmulo que se cava na terra fria nos dá um aviso. A existência terrestre passa como uma sombra, mas a vida celeste é infinita. Entretanto, nossas vidas humanas, por mais que sejam curtas, podem ser fecundas para o nosso progresso, apesar de seu caráter precário, elas formam os materiais com o auxílio dos quais se edificam os nossos destinos, elas são como as pedras que compõem o imenso edifício do futuro da alma. Esforcemo-nos, portanto, para polir essas pedras, talhá-las e esculturá-las, para com elas construir um monumento de linhas puras, de formas grandiosas e harmoniosas.